Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Tudo beleza? Então, estamos aqui em mais uma live para falar sobre um assunto super interessante. Você em primeiro lugar, tá? E para essa live de hoje, eu quero convidar minha amiga Lene para a gente fazer um bate-papo rapidinho, falar sobre esse assunto que realmente é importante, tá? Não perder tempo. A Lene, infelizmente, te amo, querida, eu não consegui, tô aprendendo ainda. E aí? Você se coloca em primeiro lugar nas coisas? Esse é um assunto muito interessante e que eu venho aqui falar com você, tá? Eu estava nessa semana observando os meus filhos fazerem lição de casa e eles estavam fazendo lição sobre verbos. E aí a professora falou: quem vem em primeiro lugar? Aí todo mundo gritou: eu. Então, primeiro vem eu, depois é tu, depois é ele, depois é nós, depois é vós, depois é eles. Então, percebam a ordem. Primeiro, eu. Depois, você, vocês, eles, enfim. Já tem uma ordem, só para você ver, né? Que até na lição, né? A gente pode pegar um ensinamento. Primeiro, eu. O eu, ele deve sempre vir em primeiro lugar. Seja para você agradar ou para você responsabilizar. Tenha em mente que você é o senhor do seu destino e dê a devida importância a si mesmo. Eu falo isso porque muitas pessoas gostam muito de cuidar dos outros, se entregam, se doam e acabam deixando ela mesma em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e, quando não, em último lugar, tá? Se você quer realmente ajudar os outros, comece por você mesmo. Sem ajudar a si mesmo, fica impossível você fazer a diferença para qualquer outra pessoa. Por isso, coloque-se sempre em primeiro lugar, tá? Antes de ajudar os outros. E isso não quer dizer que é egoísmo, tá? Isso chama-se amor próprio, tá? Deus fez cada um para viver a sua vida, tá? Quando a gente passa a amar mais a vida do outro do que a si próprio, a gente precisa saber dosar isso, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas devem ser egoístas, carrasco, não devem olhar mais para ninguém, cuidar mais de ninguém. Não é isso. Nós temos que saber a linha do bom senso, entrar sempre no bom senso das coisas, tá? Então, sempre que você estiver hesitando nesse quesito, de amor próprio, será que eu estou me cuidando? Será que eu me dou valor? Vá até o espelho mais próximo, se encare pelo tempo que for necessário. Fica lá olhando para aquela pessoa que você está vendo no espelho. Só saia de lá depois que você tiver a certeza de que estava olhando para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, tá? E assim, outras dicas, né, que a gente usa pra gente medir, né, até que ponto a gente tá se importando com a gente mesmo, né? Faça uma lista com as prioridades da sua vida. Vai lá, coloque todas as suas prioridades, liste tudo direitinho. Depois você analise uma a uma. Se você não estiver no primeiro tópico, repense sua vida, querido ou querido. Porque não é certo. O ideal é que a gente esteja bem, esteja forte, esteja saudável para poder cuidar dos outros. Veja bem, um exemplo bem prático, que acho que todo mundo já deve ter visto, é quando a gente viaja de avião. O próprio comissário de bordo, ele instrui que quando a gente estiver numa situação de turbulência, que precisar colocar aquelas máscaras, você deve primeiro colocar em si mesmo. E depois você coloca nos seus filhos, nos demais que estão ao seu lado. Sempre o mais forte, aquele tem que se preservar primeiro para ele poder ajudar mais. Se você
não se preserva, como que você vai ajudar? Você não vai conseguir, porque você tem que estar preparada, você tem que estar forte. Então, pensa nisso, sabe? Pensa mesmo. E a gente vê as pessoas que se doam demais, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas assim, que ficam em último lugar. Pessoas assim, que já estão próximo da aposentadoria, trabalharam a vida inteirinha, cuidaram plenamente de todos os seus filhos. E agora, quando é a hora de desfrutar, é a hora de descansar, de usar esse dinheirinho que você ganhou, que é teu. Para onde vai esse dinheiro que eu vejo? Para pagar mensalidade escolar de neto, de filho que já é adulto, que é saudável. Gente, wake up, acordem para a vida. Eu sei que nós precisamos ajudar nossos filhos, eu tenho 3, tá? Mas desde cedo, eles precisam saber da responsabilidade deles. E eles precisam saber que, enquanto estiverem sobre a minha dependência, porque eles são dependentes meus, eles vão ter aquilo que for necessário de acordo com a minha condição. Eu não posso dar algo melhor para um filho do que para mim. Isso não é justo. Você ter o pior tênis, comprar um tênis de R$ 50 na banquinha e teu filho usar um tênis de R$ 800, porque ele quer, porque ele gosta, porque é da moda. Gente, isso não existe. Cada um no seu quadradinho. Eu acho que assim, você pode dar um presente, sabe? Existem, é por isso que eu falo, tem que ter uma linha do bom senso. Um presente merecido, puto, um rapazinho se esforçou, te ajudou, tá ali, ponta firme. Eu acho que é justo. Eu também tiraria do que não tenho para dar um presente, mas tem gente que não é assim. Eles abusam. E nós, como mães, como avós, a gente ama esses bebês, não amamos? É aquele cordão umbilical que nunca rompe. Só que precisa cortar, gente. O primeiro cordão é quando eles nascem. E o segundo cordão que a gente tem que cortar é da independência financeira. Eles têm que saber se manter, tá? E quando a gente fala nesse assunto, isso é alarmante. Nossa, a gente vê, eu mesma conheço, né? Tem exemplos aí. E você não tem obrigação de sustentar filhos adultos e saudáveis. Você não deve comprometer aquele dinheiro que você guardou a vida inteira, sua aposentadoria, porque isso é teu. Eles vão ter o momento deles para fazer isso, tá? E a gente está aqui, hoje em dia, diante de uma geração de idosos que estão empobrecendo, gente. Enquanto que o número de filhos adultos despreparados para assumirem suas responsabilidades financeiras também está aumentando. Ou seja, pais pobres que precisam guardar o dinheiro para se preocupar com sua vida, quando tiver 60, 70, 80 anos, eles têm que ir agora, nessa fase que ainda conseguem trabalhar e estão recebendo aposentadoria, ainda conseguem trabalhar, eles precisam guardar para o futuro próximo, porque, na verdade, é obrigação legal dos filhos cuidarem dos pais idosos, mas não é obrigação legal nenhuma você, pai, cuidar de filho adulto e saudável. Viu? Então é isso, é uma dica só para a gente dar uma corda, sabe? Pense em primeiro lugar em você, invista um pouco em você, dedique um pouco dessas 24 horas para você. Se olhe no espelho, vá comprar algo que você tanto deseja e não compra porque é caro, você merece, por que não? Eu não estou falando de fazer estripulia, de querer ostentar coisa, mas às vezes a gente precisa de um estímulo, de um mimo, de um elogio, de ir num cabeleireiro, de fazer aquele cabelo que você nunca, né? Vou fazer luzes, vou gastar os tubos. Gaste! Você merece. Lógico, não precisa gastar toda semana, né? Senão também compromete o orçamento. Mas seja responsável financeiramente.
cuide de você. Então, fica a dica aqui para você. A gente já vai terminar o espaço. Eu sinto muitíssimo que minha querida amiga Lene queria compartilhar também desse assunto, de conversar sobre esse tema, mas eu não sei, pelo computador eu não consigo fazer isso, preciso aprender. Aliás, todos nós estamos aprendendo nessa vida digital. A gente tem que estar preparado, tem que entender, tem que estudar, porque a nossa vida agora vai ser essa, através de live, de web, e quem não tiver preparado, vai ser difícil. Gente, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, espero que vocês aproveitem bem as palavras que foram ditas aqui e pensem realmente em vocês em primeiro lugar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau.